dia, estamos começando então mais uma live. Na verdade, a primeira live deste Instagram, mas a satisfação é muito grande de compartilhar a mensagem de Deus. A mensagem de hoje é: arrependei-vos. Essa é uma mensagem que eu acredito ser urgente e primeiramente para mim, tá? É uma mensagem que, por mais que muito se fala dentro de denominações, por mais que a gente saiba que é urgente, é difícil de a gente conseguir colocar em prática. Porém, tem se tornado muito urgente pela iminência da volta de Cristo Jesus. Arrepender-se, voltar para os braços do Pai, enquanto há tempo. E por isso que eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês aqui hoje, tá bom? Vamos iniciar então. Eu vou colocar um hino enquanto as pessoas estão entrando. A gente vai escutando um hino, cantando. Quem estiver entrando já vai cantando o hino, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês um hino que eu separei. Para quem conhece, Fiel a Toda Prova, eu gosto muito desse hino. Então a gente vai cantar junto, tá bom? Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai.
Então tivemos um louvor, né? Fiel a toda prova. Eu gosto muito desse hino, toca muito no meu coração. E agora eu gostaria de fazer uma oração intercessória por você que está assistindo, para você que vai assistir, tá bom? Que Deus possa estar tocando fundamente no teu coração. Que Deus possa estar te instruindo e te mostrando que o tempo para aceitação, o tempo para arrependimento é hoje. Amanhã pode ser que a gente não tenha mais esse tempo. Por isso, a urgência de pedir perdão hoje, de se arrepender pelos pecados hoje, tá bom? Então vamos orar então. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, implorando como súplica que o Senhor possa nos derramar a Tua presença. Senhor, te pedimos que o Senhor olhe para cada coração, que o Senhor nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, estamos aqui arrependidos do que temos feito. Senhor, sabemos, Senhor, que não somos merecedores, mas sabemos que o Senhor derramou a Sua graça. Por assim ser, Senhor, nos perdoa. Estamos com o coração nas Tuas mãos entregue para que o Senhor venha fazer habitação dentro de nós, para que possamos ser a igreja, a noiva que o Senhor espera, e que a gente possa estar sim preparado, Senhor, não sem azeite, mas com azeite, para que não venhamos a ser achados em falta naquele grande dia do encontro, meu Deus. Meu Deus, eu suplico aqui por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Eu suplico por cada pessoa, meu Deus, por cada irmão que está necessitando urgentemente de arrependimento, de uma conexão mais sincera contigo. Meu Deus, eu imploro para que o Senhor faça habitação dentro de nós. E para isso que a gente tenha noção de quem somos, do que estamos fazendo. Nós possamos, Senhor, deixar todas as coisas que nos afastam de Ti, para nos aproximar de Ti, Senhor, para sermos luz a esse mundo que está em tão densas trevas, meu Deus. Oh, meu Deus, eu me entrego nas Tuas mãos, eu entrego cada um nas Suas mãos também, Senhor. Estamos aqui em súplica, estamos implorando, Senhor, que o Senhor venha nos ouvir, que o Senhor venha abençoar a cada lar, meu Deus, e que possamos entender a urgência do arrependimento, que o Senhor possa tocar nos corações daqueles que estão desapercebidos, que possam tirar as vendas dos olhos, meu Deus, abrir o seu coração, fazer uma entrega sincera para Ti, enquanto há tempo, meu Deus. O Senhor prometeu a chuva, o Senhor prometeu, então derrama, meu Deus, derrama no coração de cada pessoa. Meu Deus, eu Te imploro, em nome de Jesus, que perdoe os nossos pecados, meu Deus. Perdoe os nossos pecados. Se encontre com cada um de nós, meu Deus, e faça o Teu reino avançar de acordo com a Tua vontade. Estou me preparando, Senhor, para ser uma das Tuas testemunhas. Por isso esvazia todo o meu eu, coloca a Tua vontade no meu coração, que esse coração de pedra se derreta e seja um coração de carne, mas um coração inclinado a Te servir. Que eu seja um vaso de honra, meu Deus, que cada um possa ser um vaso de bênção
nas tuas mãos, Senhor, moldados diante de ti. Tudo que eu te peço, meu Deus, é que esteja conosco, é que transforme o meu coração, transforme o coração do meu irmão, e que verdadeiramente possamos estar contigo, meu Deus. Eu imploro a tua presença, meu Deus, a presença do teu Santo Espírito em cada coração, que possamos verdadeiramente estar contigo, que possamos compartilhar as boas novas, que possamos trilhar o caminho, e principalmente, meu Deus, quando chegar a minha hora, quando chegar a hora de cada irmão, que não possamos ser encontrados em falta, mas sim que possamos estar salvos, para assim poder habitar para sempre contigo, meu Deus. Essa é a promessa, e por isso nós te imploramos que venha olhar para o teu povo, um povo que foi, sim, Senhor, espalhado nos 4 cantos da terra, mas sabemos da tua promessa, uma promessa de unificação, meu Deus. Por isso me inclua no teu povo, Senhor. Mais uma vez, perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos iniciar aqui então. Hoje nós vamos falar de arrependimento. Um arrependimento sincero. Um arrependimento que é tão urgente, vindo do coração. Tá bom? Por quê? Porque essa foi a pregação. Antes de Jesus começar o seu ministério, a pregação de João Batista foi arrependimento. Arrependimento. Urgente. Então nós vamos ler agora o que está lá em Mateus 3, essa citação exatamente, tá bom? Para a gente poder refletir um pouco. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, cortada é lançada ao fogo. Então, meus irmãos, o importante da pregação de João Batista era o arrependimento. Ele pregava o arrependimento para que aquelas pessoas viessem a entender de que as leis e todos aqueles costumes não eram o que iria salvar, entende? O arrependimento, ele era urgente já naquele momento, antes de Cristo chegar. Então João Batista, ele introduziu o caminho da pregação de Cristo Jesus, e Cristo Jesus nada mais fez do que pregar arrependimento, nada mais fez do que mostrar o caminho, o verdadeiro caminho, nada mais fez do que revelar para aquelas pessoas de que todas aquelas ordenanças cumpridas e todos aqueles costumes nada poderia fazer,
nada poderiam fazer para a salvação daquelas pessoas. O arrependimento, ele era e sempre foi urgente, urgente no coração. Urgente porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de arrependimento deve ser hoje. Arrepender dos nossos pecados. Devemos nos arrepender de todos os nossos pecados hoje, porque amanhã eu não sei o que vai ser de mim, entende? Eu vou colocar agora uma participação especial de um amigo muito especial, e o nome dele também é Wagner. Ele também tem um canal aqui no YouTube com vídeos maravilhosos, mensagens maravilhosas, tudo consoante com a palavra de Deus. E ele preparou uma mensagem, eu pedi para ele, com muito carinho, ele foi e preparou uma mensagem para nós. Essa mensagem eu vou deixar para você aqui, tá bom? Que você preste atenção nessas palavras dele. Ele vai trazer umas palavras muito edificantes aqui também. Que você preste atenção nas palavras dele. Depois, quando terminar essa live, eu também vou deixar aqui o canal dele, para que você possa conhecer, para que você possa ser abençoado pelas outras palavras que ele também vai estar trazendo, com as outras mensagens que ele tem no canal, tá bom? Vou compartilhar aqui agora, então. Graça e paz, queridos. Falando sobre arrependimento, eu estava meditando em Tiago capítulo 4, que dentro do contexto ele fala acerca das guerras e pelejas entre vós, matais, invejais, combateis e nada tendes, pedis e não recebem, porque pedem mal. Aí ele fala no verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, que o Espírito em nós habita, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Aí ele continua, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias. Tudo num contexto de pecados que precisam de arrependimento. E dentro do mesmo contexto, está escrito aqui, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Queridos, o arrependimento tem que ser hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Hebreus capítulo 3, versos 12 a 15, o apóstolo Paulo falando de um exemplo negativo do povo que caiu no deserto, cujos corpos caíram no deserto, porque foram desobedientes. Daquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, ninguém adentrou a terra prometida. E olha o que está escrito em Hebreus 3, versos 12 e 15. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Infiel é falta de fé. A raiz da palavra fé é fidelidade. Fidelidade é obediência, perseverança, constância. Então, que o nosso coração não seja infiel sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele continua, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, olha aí, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, hoje é o dia de arrependimento. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, queridos. Nós não sabemos se estaremos vivos. Por isso que nós não devemos procrastinar. Tem uma passagem de Isaías 48, o Senhor diz que Ele não compartilha da sua glória com aqueles que procrastinam, com aqueles que adiam seus compromissos para com Deus, que adia o arrependimento, podemos dizer assim. Então hoje é o dia de arrependimento. Então que nós possamos ficar atentos, com o coração sensível, que possamos orar
pedindo ao Senhor para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele veja algum caminho mau em nós e nos guie pelo caminho eterno. Que possamos também aprender a examinar a nós mesmos. Que nós possamos estar prontos para morrer a qualquer momento, andando em arrependimento, em santidade. Arrependimento não é uma vida perfeita, mas é uma vida de inconformismo com os pecados. Amém, queridos? Amém. Essa é a palavra de Deus que eu deixo aí para poder acrescentar e somar a essa live aí maravilhosa do meu xará. Amém, querido? Deus abençoe essa live aí. Amém, amém. Amanhã, queridos, nós não sabemos se estaremos vivos. Por isso que nós não devemos procrastinar. Tem uma passagem de Isaías 48, o Senhor diz que Ele não compartilha da sua glória com aqueles que procrastinam, com aqueles que adiam seus compromissos para com Deus, que adia o arrependimento, podemos dizer assim. Então hoje é o dia de arrependimento. Então que nós possamos ficar atentos, com o coração sensível, que possamos orar, pedindo ao Senhor para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele veja algum caminho mau em nós e nos guie pelo caminho eterno. Que possamos também aprender a examinar a nós mesmos. Que nós possamos estar prontos para morrer a qualquer momento, andando em arrependimento, em santidade. Arrependimento não é uma vida perfeita, mas é uma vida de inconformismo com os pecados. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus que eu deixo aí para poder acrescentar e somar a essa live aí maravilhosa do meu xará. Amém, querido? Deus abençoe essa live aí. Amém. Arrependimento, em santidade. Desculpa se deu alguma interrupção, travou alguma coisa, mas talvez aí, porque está ao vivo, né? Não sei como é que vai ficar. Depois a gente vê como é que ficou na live. Mas de antemão quero agradecer ao meu irmão Wagner pela mensagem. Eu acho que ficou bem claro, bem explicado para todos, né? Todos que estão assistindo aí. Que o arrependimento ele não pode ser adiado. Não pode ser adiado. Porque a gente não sabe o curso da nossa vida. O que vai ser amanhã. O amanhã ele está nas mãos de Deus. Completamente entregue nas mãos de Deus. Agora eu gostaria de abrir um texto com vocês. Que está lá em Lucas, no capítulo 24, o versículo 44 até o 49, vai dizer assim, ó. Isso daqui já é uma citação de Jesus Cristo, tá bom? Diz assim, ó. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhe disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, meus irmãos, ó, o que acontece aqui? Em nome de Jesus seria pregado o arrependimento e para perdão de pecados a todas as nações. Então eles deveriam de estar preparados para receber o poder do alto, que seria derramamento do Espírito Santo, em momento oportuno, e cumprir a mensagem. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que eu devo pregar e que você deve pregar? Antes de qualquer coisa, meus irmãos, antes de qualquer coisa, de qualquer dúvida, de qualquer discussão teológica, qual é a mensagem mais urgente para mim e para você? É arrependimento. Arrependimento, porque muitas vezes a gente se julga ser o sabedor, que temos a ciência de tudo e que a nossa vida é mais importante. Eu preciso zelar pela minha imagem, pela minha vida. É o que todo mundo acha, né? Mas essa vida ela é muito curta. Ela é muito curta, meus irmãos. A gente não sabe o dia da nossa partida. Por isso a importância em estar preparado hoje. Hoje é o dia da preparação, entende? Esse é o dia. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E a coisa mais certa dessa vida é a morte. E infelizmente ela chega de surpresa para muitas pessoas. Quantos aqui, todos nós, todo você que está assistindo essa live,
Você já foi surpreendido com alguma notícia de que algum parente seu, algum amigo, um conhecido, simplesmente partiu? Ele não te deu tchau, ele não conseguiu se despedir de você. Talvez você teve um contato muito muito próximo dele, horas antes dele partir. Mas ele não te deu tchau. Ele não conseguiu te avisar disso. Entende? Por isso a necessidade de estarmos preparados. Porque a vida não é só esse mundo. Não é só uma vida de 70, 80 anos com muita dor, com muita luta. Não é isso que Deus preparou para você. Deus preparou a eternidade. Deus plantou a eternidade no coração do homem. Nós somos feitos seres espirituais de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos para ser eternos. Entende? Essa é a verdade absoluta que você deve ter em mente, ciência. Porque aí você pode entender que andar com Cristo todos os dias, representar a igreja em todos os seus caminhos, em todos os seus atos, é o mais importante do que qualquer outra coisa. Você pode correr atrás do seu emprego, pode correr atrás do seu futuro, você pode correr atrás do que você quiser, não tem problema. Mas não coloque isso na frente. Que Jesus Cristo, o caminho de Cristo, o caminho da salvação, que seja a sua direção, o seu alvo, o alvo a ser seguido. E para isso poder acontecer, precisa ser gerado arrependimento dentro de você. Arrependimento por aqueles pecados que você não consegue largar. Arrependimento pelos erros que você cometeu. Arrependimento por aquela briga desnecessária. Se preciso for, vá, peça perdão. Se reconcilie. A palavra de Deus nos instrui a nos reconciliar enquanto é tempo com o nosso irmão. Entendeu? Então que a gente possa fazer isso. Eu vou colocar aqui agora um vídeo. Eu vou contar uma breve história para vocês aqui antes, tá? Eu moro nos Estados Unidos, para quem não me conhece, eu moro aqui em Nova Jersey. E é muito perto de Nova York, muito, muito próximo. Mas eu prefiro não trabalhar em Nova York, porque eu vou explicar. O trânsito é muito pesado. Para quem conhece São Paulo, é praticamente parecido assim o trânsito. Então, para você andar 5 milhas, às vezes demora 40, 50 minutos. Então, eu não gosto, particularmente não gosto. É uma cidade muito agitada. Porém, de vez em quando, eu pego alguns trabalhos lá. Acaba caindo alguns trabalhos da minha empresa para fazer naquela região lá. E essa semana me apareceu um trabalho em Nova York. Eu botei na agenda e não me preocupei aonde era. E quando chegou o dia de ir fazer o trabalho, eu vi que esse trabalho ele era praticamente no local onde eram as Torres Gêmeas. Praticamente no local. Tanto é que eu não sabia, será que tem algum erro? Porque tá dando no local praticamente. Mas na verdade era um prédio vizinho do lado. Um dos prédios que sobreviveram ao ataque, tá? É um dos prédios que mostra, quando vocês vê todas aquelas imagens, aquele prédio ele se mostra muito bem visível, porque ele sobreviveu ao ataque. E tem outras histórias daquele prédio também, e infelizmente faleceu gente lá dentro também. Conversando com essa minha cliente, ela me contou. Mas me tocou muito profundo no coração. As lembranças que vieram, né? Toda vez que eu vou para aquela região, específico ao sul da ilha, né? Ao sul de Manhattan, eu vejo a mesma situação. Eu me sinto como se eu voltasse no tempo. Não tem como não voltar, porque é um local onde a gente sabe tudo o que aconteceu, né? Então eu fiquei meditando na brevidade da vida para aquelas pessoas que saíram para os seus trabalhos, que foram, né, para um dia normal e simplesmente não voltaram para casa. Então eu fiz uma pequena reflexão, eu filmei, eu consegui filmar. É um vídeo um pouco longo, de 8 minutos, mas como tem mensagem ali também,
eu preferi deixar ele inteiro e eu vou soltar para vocês agora esse vídeo. Que vocês possam meditar nas palavras contidas no vídeo que eu gravei, tá bom? Que você possa meditar nisso. Então, essa daqui é o lugar onde ficavam as duas torres gêmeas. Esses dois buracos, cada um, esse e esse, cada um era a localidade exata de cada torre. E agora virou um memorial. O novo prédio do World Trade Center é esse daqui, ó. Só pra vocês terem uma noção do tamanho. Ele é muito grande. Muito grande. Imagina o desespero de quem se pulou lá de cima com o prédio em chamas. Essa peça aqui é original. Eles mantiveram desde o 11 de setembro de 2001. Ainda está danificada, vocês podem ver. Eles não mexeram. Cada vez que eu venho aqui, eu sinto a mesma coisa. Não tem como não lembrar. O que a gente fazia naquele dia e como que o mundo chegou nessa situação. O que eu fico meditando e pensando aqui foram quantas almas que se perderam naquele dia. Quantas pessoas não tiveram mais chance. Quantas pessoas tiveram uma oportunidade, assim como o ladrão da cruz, de se arrepender naquele momento. Quantas pessoas, né? E quantas pessoas não tiveram, morreram instantaneamente. Uma cena de terror, uma cena muito triste. E o pior de tudo é saber que já faz 20 anos. Mais de 20 anos, né? 22 anos que tudo aconteceu. 21 anos que tudo aconteceu. E as pessoas simplesmente seguem a vida como se nada tivesse acontecendo. E aí chega uma guerra como essa que a gente tem na Ucrânia. E as pessoas seguem a vida como se nada tivesse acontecendo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Jesus está voltando. E eu tenho sim muito mais certeza agora do que antes para falar sobre isso. Entende? A questão toda é o seguinte: eu não sei quando que ele vai voltar para mim. Por isso que eu tenho que estar preparado. Eu não sei quando. Aquelas pessoas naquela manhã, muitas delas caminharam no mesmo lugar que eu estou nesse momento. Muitas delas tomaram esse caminho, entraram no prédio, subiram para os seus trabalhos como um dia comum e nunca mais voltaram. É tão grande que não cabe na imagem, irmãos. Mas esse daqui é o novo. Os prédios antigos ficavam aqui, onde tem o memorial que eu vou mostrar para vocês. Essa parte preta aqui, lá fica um buracão, aonde eram as duas torres, né? Uma aqui e a outra lá. E cada vez que eu venho aqui eu fico triste. Eu afirmo para vocês que eu me sinto triste. E vejo pessoas vindo, tirando fotos, sorrindo e tal, né? Mas na verdade, eles não refletem que foram pessoas que perderam a vida. Em todo esse quadrado existem nomes de pessoas. Tá vendo ali? São todas as pessoas que morreram nesses prédios. Aqui tem o nome das pessoas que morreram nesse prédio, e no outro buraco, as pessoas que morreram no outro prédio. Olha o tamanho do buraco. Ele se vai lá pra dentro. Agora pense comigo, o que estava fazendo a Sônia Mercedes Morales Pulpolo, que com certeza tem descendência hispânica, né? Ou no caso latina. O que estava fazendo o Brian Paul Dale, o John Charles Jenkins, o Barry Branson Perkins, a Laurie Ann Neira, o Edward? Como que estava a vida deles? Pensa comigo.
como estava a vida deles naquele dia. Será que eles estavam preparados? O atentado foi numa terça-feira. Esse país aqui, ele é um país muito cristão, acreditem ou não. Domingo as igrejas são lotadas aqui. Muitas daquelas pessoas provavelmente foram na igreja no domingo. Assim como muitos de nós vamos, né, nas igrejas. Mas eu tenho certeza que muitas delas pesaram na balança a sua vida. Muitas delas se acharam em falta. Porque a gente acha que a gente não vai morrer, a gente vive como se não fosse morrer. Mas a coisa certa desse mundo é que a gente vai morrer. Então por isso que Deus arquitetou um plano de salvação tão grande para nós e tão perfeito, para que a gente possa preparar a nossa alma, sabe? Para isso. Esse é o tamanho do prédio. Então é pra gente preparar nossa alma. Porque alguns deles, naquele dia, saltaram lá de cima. Iam morrer ou pelo fogo, ou porque se jogaram, né? E muitos que pensaram em não saltar, esperando que o milagre acontecesse, vieram a morrer também. Eu não sei, eu me sinto muito triste com tudo que acontece, eu fico pensativo com a guerra que acontece. São sinais do fim. São sinais do fim, meus irmãos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: estejam preparados hoje. O livro de Hebreus, no capítulo 4, ele fala de um descanso prometido. Um descanso que foi prometido para o povo de Israel. E que pelo fato da desobediência, eles não entraram naquele descanso. Vieram a padecer e morreram no deserto. Pelo menos uma geração de 20 anos. Só entrou Josué e Caleb, como sabemos. Então, eles refletem, o escritor de Hebreus reflete naquele texto e fala que, né, assim como uma sombra de um descanso do 7º dia que o Senhor teve, Ele está separando um descanso para nós. Porém, o detalhe mais importante que ninguém leva em conta é que o dia da preparação é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, assim como fez o povo de Israel no deserto. Tá? O dia é hoje. Esse é o dia, hoje. Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu não sei, eu não posso responder por mim amanhã. Eu posso responder hoje. Hoje é o dia. Então esse daqui é o lugar onde ficavam as duas torres gêmeas. Esses dois buracos, cada um, esse e esse, cada um era a localidade exata de cada torre. E agora virou um memorial. O novo prédio do World Trade Center é esse daqui, ó. Só para vocês terem uma noção do tamanho. Ele é muito grande. Muito grande. Imagina o desespero de quem se pulou lá de cima com o prédio em chamas. Essa peça aqui é original. Eles mantiveram desde o 11 de setembro de 2001. Ainda está danificada, vocês podem ver. Eles não mexeram. Cada vez que eu venho aqui, eu sinto a mesma coisa. Não tem como não lembrar o que a gente fazia naquele dia e como que o mundo chegou nessa situação. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo, né? Depois vai ficar disponível aqui também, para que vocês possam ver. Mas que possamos meditar na brevidade da vida, principalmente para aquelas pessoas. Imagina, pessoas que simplesmente saíram para o seu trabalho e não voltaram mais.
não voltaram mais, entende? Algumas delas ainda puderam, assim como o ladrão da cruz, refletir em tudo que fizeram. Talvez algumas delas pediram perdão para Deus pelos seus pecados, se arrependeram naquele último momento, mas muitas delas não tiveram a oportunidade de arrependimento. Muitas delas simplesmente deixaram de existir. E sabe, a gente luta por coisas tão carnais. A gente todos os dias acorda, sai para o trabalho, vive uma vida despreocupada, como se a gente fosse um homem carnal eterno. Nós não somos. Nós não somos homens carnais eternos. Nós somos pó. Como carne, nós somos pó, entenda isso. Como espírito, nós somos eterno. Entenda isso também. Entendendo isso, o que a gente tem que cultivar mais? A carne ou o espírito? Para onde você vai pender? Para onde você tem pendido? Para a carne ou para o espírito? O que falta para você se arrepender? Arrepender dos seus pecados e voltar. Eu falo por mim, eu cansei de brincar de ser cristão. Eu cansei, tô cansado. Cansei dessa vida. Cansei, meus irmãos, cansei. Eu não acho mais graça numa vida em que eu tenho que me acordar todos os dias, sair para trabalhar e voltar para casa. Não é isso. A vida não é isso. Entende? Então eu descobri dentro da palavra de Deus que nós somos feitos seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. E num abrir e fechar dos olhos nós seremos transformados. Então aquilo que era corruptível vai se tornar incorruptível naquele momento, meus irmãos. E eu tenho que lutar por isso, não por uma vida que no mais me serve como 70, 80 anos, com muita dor, com muito sofrimento, vendo muitos amigos, irmãos partirem. Não é isso, a vida não é isso, meu irmão, não é isso. Entende? Então a preparação é urgente, é hoje, enquanto há tempo. Eu estou falando com você, se você está me assistindo, se você está vendo esse vídeo, não importa se é ao vivo, se é depois, não importa. Se você está vendo, você está tendo uma oportunidade. Simplesmente o simples fato de você ter aberto os vossos olhos hoje pela manhã é uma dádiva de Deus. É mais uma oportunidade de arrependimento. E agora a gente vai ler então um texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 em diante, que vai dizer assim, eu vou abrir aqui para nós, 2 Timóteo, do 4 em diante, do 4 do 1 em diante. Paulo ele reflete sobre a vida dele, como que foi a vida dele, e como que está sendo a partida dele, presta atenção. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Entende que o julgamento é na manifestação? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelismo, de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora ele reflete sobre ele. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. Ele se sente oferecido como um sacrifício, como uma oferta, né? E o tempo da minha partida é chegado. E aí ele faz a declaração mais linda para mim, uma das mais lindas que tem na palavra de Deus, que é: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vocês entenderam?
Agora imagina a gente dizendo isso. Eu fico assim abismado com isso, porque ele era um homem perseguidor. Ele foi um homem que, como ele diz, é um dos maiores dos pecadores. Então precisou Jesus vir e tocar na vida dele para reverter, mudar totalmente o caminho dele. O arrependimento dele veio naquele momento, tanto que as pessoas não acreditaram. Não. Paulo se arrepender? Não. Paulo não se arrependeu, ele mata cristão. Ele matou Estevão, ele estava junto. O texto é muito bem claro, que Paulo olhava, né? Estava ali, junto naquele momento. Então, Paulo se arrepender? Não. Wagner se arrepender? Não, esse aí não. Esse já está morto. É uma coisa muito pessoal. Quando Jesus vem e toca no meu coração e toca no seu coração, a gente sente, assim como Paulo sentiu. Mas a gente tem que tomar o segundo passo, meu irmão, que é a mudança de vida. O arrependimento, ele gera mudança de vida. Mudança na minha, mudança na sua vida. Para que sim, possamos almejar a coroa da justiça. Eu imagino nos últimos momentos da minha vida, estar preparado e poder dizer assim, combati o bom combate. É isso que eu quero. Eu tive que mudar muitas coisas, tá? Tive que mudar muitas coisas na minha vida. Alguns interesses mudaram. Então hoje você não vê, você não encontra nas minhas redes sociais eu publicando coisas referentes à minha vida pessoal. A miséria da minha vida pessoal. Entende? Porque não é o carro que eu uso, não é a casa que eu tenho, não é o lugar que eu estou. É o que eu sou. O que eu quero demonstrar é o que eu sou. Se eu conseguir uma pessoa ao arrependimento, já está valendo a pena. Se uma pessoa, por intermédio da pregação do Evangelho, se eu for usado para abençoar uma pessoa, já valeu a pena. Para mim já valeu a pena. Então eu não estou preocupado com visualização, com curtida, com quantas pessoas estão. Não, eu não quero saber de seguidor. Não é para mim, não é eu seguidor de Cristo. Cristo. É somente Ele, somente por Ele. Entende? Somente por Ele. A vida é muito breve. Muito, muito breve, meus irmãos. Eu vou contar agora uma experiência. Há 10 anos atrás, exatamente há 10 anos atrás, eu sofri um infarto. Muito forte, fulminante, assim, forte mesmo. E eu fui parar no hospital. Nem os médicos entenderam como que eu passei, mas eu passei por esse infarto. Graças a Deus, não vim a falecer naquele momento. Mas a experiência não foi nada boa. Infelizmente, tive que me internar e fazer um procedimento de cateterismo para ver a gravidade, para tentar recuperar aquele problema que eu tinha no coração. E os médicos disseram que eu teria que operar, realmente fazer a ponte safena. Uma coisa muito anormal para um jovem de 28 anos que eu tinha na época, né? Muito, muito, muito anormal. Não era uma coisa normal. E o risco sempre existia, sempre houve o risco. E naquele momento eu não queria fazer. Não queria fazer aquela cirurgia. Uma das noites que eu estava internado num quarto, tinha um senhor comigo que havia feito a cirurgia há 10 anos. Há 10 anos ele tinha feito aquela cirurgia. E os médicos chegaram naquela noite e fizeram um questionário com ele, perguntando para ele se ele já tinha... Por que ele estava ali, passando tão mal naquele momento, depois de ter feito a cirurgia de ponte safena. E ali ele respondeu que, infelizmente, ele não parou de fumar, não parou de fazer todas as coisas erradas que ele fazia. E os médicos falaram para ele: você sabe que a sua cirurgia agora ela é muito arriscada, muito mais ainda. Ele: não, eu sei. Mas infelizmente naquela mesma noite
ao meu lado, aquele homem, ele teve um ataque fulminante e faleceu, do meu lado. Então eu decidi não fazer a cirurgia. Eu queria ir embora de qualquer custo, a qualquer custo eu queria ir embora, eu vou embora, eu não vou fazer, eu não quero saber disso. Até que os médicos chegaram em mim e disseram: tu quer ir embora, então tu vai ter que assinar aqui que tu tá abrindo mão da cirurgia por conta própria. Mas assim, tu pode viver uma semana, tu pode viver um mês, tu pode viver um ano, mas tu pode atravessar a rua e falecer também. É muito grave a doença que tu tem. Então a escolha é tua, tu pode assinar aqui. E devido a tudo isso eu decidi arriscar. Não, vou arriscar a cirurgia, vou arriscar. E ele disse: também é arriscado, é muito arriscado, porque tu é muito jovem, teu coração não está preparado para isso. Mas é a melhor coisa que tem a fazer. Eu decidi fazer, vou fazer a cirurgia então. Foram alguns dias internado antes da cirurgia, como 10 dias. 10 dias internado. Naqueles 10 dias, eu não estava entendendo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Eu queria ver os meus amigos, porque, afinal, eu poderia partir a qualquer momento. Eu fiz de tudo, o impossível que seria ver o meu filho, não poderia ver meu filho. E eles conseguiram trazer, eu vi o meu filho, que naquele momento tinha somente 5 anos. Eu vi meu filho, dei um abraço, um beijo nele. E antes da cirurgia, quando chegou o dia da cirurgia, o médico chegou para mim, chegou para minha esposa e disse assim: se despeçam, porque você não sabe se ele volta. Sabe? É uma coisa muito dura de se ouvir, mas ainda assim tinha um aviso, tive um aviso, né? Então deu o momento de eu me arrepender, pedir perdão para Deus. Mas por incrível que pareça, meus irmãos, naquele momento eu sentia que eu estava perdido. Perdido. Se eu falecer aqui, eu estou perdido. Eu tinha uma ciência, eu tinha uma noção disso. Eu estou perdido se eu falecer aqui. E eu era uma pessoa que eu ia na igreja, eu cantava, eu fazia um monte de coisa, mas eu estava perdido. Por quê? Porque isso não basta. Você somente ir na igreja, cantar, pregar, levantar tuas mãos, fazer os teus louvores, não te garante salvação nenhuma. Faça isso, faça. É agradável aos olhos de Deus? Sim. Mas para aquela pessoa que é sincera e tem o coração contrito. Para aquela pessoa que vive e que é a igreja lá fora, não lá dentro. Lá dentro não, a presença de Deus não tem que estar dentro de 4 paredes, tem que estar dentro de você. Eu não entendia nada disso. Naqueles 10 dias eu li praticamente o Novo Testamento inteiro. Inteiro, como se eu tivesse que devorar aquele livro. E eu pedi para o Senhor, eu disse: meu Deus, me salva. Me salva, não deixa eu partir, porque eu não estou pronto. Eu não estou pronto, Senhor. E graças a Deus eu estou aqui para contar essa história. Mas passaram-se 10 anos. E entre lutas, entre muitas coisas, eu tive que aprender a remodelar o meu caminho. A mudar muitas coisas. Foram muitas dores. Entende? Deus teve que me arrancar de dentro de uma denominação. A força para mim aprender que aquele não era o caminho. O caminho que eu estava trilhando não era o caminho certo. Não necessariamente tudo isso tem que acontecer com você. Essa é a minha experiência, a sua pode ser outra. E que seja outra. Mas que seja um encontro único, pessoal. Que não precise ninguém estar vindo te falar. Você sabe da brevidade da sua vida. Olhe para o lado. Eu duvido que você não conheça alguém que veio a falecer nessa pandemia. Essa pessoa não tem mais oportunidade de mais nada, meu irmão. Nada. O que passou, passou para aquela pessoa. No momento que ela fechar os olhos, o destino está selado. Não existe mais nada a ser feito por aquela pessoa. A palavra de Deus nos fala que ao homem é incumbido de viver apenas uma vez. E depois vem o juízo e acabou. Entende a brevidade e a importância do arrependimento na minha e na sua vida hoje? É hoje. Hoje
é o dia. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, essa mensagem é uma mensagem urgente para que você se prepare hoje para o resto da sua vida. Quando você entender do fundo do seu coração qual é a sua missão, qual é o seu propósito, por que você está aqui nesse mundo, você vai ver que o mundo ele não importa mais. Assim como Paulo falou, né? Que ele vivia, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando que eu vou ter coragem de falar que o morrer é lucro? Quando? Quem está preparado para dizer que o morrer é lucro? Paulo dizia em outros versículos, que eu não vou abrir aqui agora, ele falava que ele não sabia o que escolher, porque o espírito dele já estava preparado. Ele não sabia se ele gostaria de estar para sempre com o Senhor, de partir e estar para sempre com o Senhor ou ficar, mas que por nossa causa ele preferiria ficar, para que tivesse mais tempo de espalhar a mensagem da salvação. Então é uma inspiração para nós, meus irmãos. E quando chegou a hora dele, ele disse: combati o bom combate, né? Como diz o versículo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que a gente possa ter isso dentro dos nossos corações. E não se preocupe com o que passou, tá? Porque não é o final. O que passou na sua vida não é o fim. Pode ter sido muito errado. Você pode ter feito muitas coisas, como eu também fiz. Muitas coisas erradas. Mas Deus te dá uma oportunidade de um novo recomeço. Nós iremos encerrar por aqui. Antes eu vou deixar um hino muito especial, tá? Eu aprendi... Eu cantava muito nas igrejas e tal, né? Mas eu aprendi a dar valor à letra de música e no sentimento, na inspiração que aquela canção vem a trazer ao nosso coração. E eu separei um hino muito especial para você aqui, que você possa meditar nessas palavras, que você possa aceitar o perdão de Deus e entender que não é o fim. Não se julgue pelo que já passou. Não. A graça de Deus, ela cobre tudo isso se você, com coração sincero, se arrepender. Não se julgue pelo que já passou, se julgue pelo que vai acontecer, pelo que vai se passar. E se deixe, se permita ser usado como um vaso de honra e um vaso de bênção na vida das pessoas. O nome desse hino é Não é o Fim, ok? Eu vou deixar para vocês aqui então, que Deus possa abençoar a sua vida. Recomeçar quando não tem mais forças para crer que dessa vez não vai fracassar, que você vai vencer. Mas Deus ainda acredita em você. Sei que não é fácil retomar aquele projeto que parou no meio. Consciente que ninguém mais acredita, eu sei, dá medo. Mas Deus decide investir nos sonhos teus. Todos teus amigos se vão, mas ele fica. Podem todos duvidarem, ele acredita. Mesmo que já tenha tentado e fracassado nessa luta, Deus é teu aliado. E na fraqueza ele te fortalece, ele te
prepara porque sabe que consegue. Não acaba enquanto Deus não decidir. Não desista porque Deus não disse que é o fim. Se você caiu, levante e tente novamente. Deus não desistiu. Ele te dá o hoje de presente. O que ficou pra trás não interfere no que Deus vai fazer lá na frente. O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento. Ele escreveu para a sua história um lindo recomeço. Deus não abre mão e vai te mostrar que Ele é fiel. Vai fazer na terra o que já projetou no céu. Todos teus amigos se vão, mas Ele fica. Podem todos duvidarem, Ele acredita. Mesmo que já tenha tentado e fracassado nessa luta, Deus é teu aliado. E na fraqueza Ele te fortalece. Ele te prepara porque sabe que consegue. Não acaba enquanto Deus não decidir. Não desista porque Deus não disse que é o fim. Não é o fim. Se você caiu, levante e tente novamente. Deus não desistiu. Ele te dá o hoje de presente. O que ficou pra trás não interfere no que Deus vai fazer lá na frente. O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento. Ele escreveu para a sua história um lindo recomeço. Deus não abre mão e vai te mostrar que Ele é fiel. Vai fazer na terra o que já projetou no céu. Se você caiu, levante e tente novamente. Deus não desistiu. Ele te dá o hoje de presente. O que ficou pra trás não interfere, não interfere no que Deus vai fazer lá na frente. O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento. Ele escreveu para a sua história um lindo recomeço. Deus não abre mão e vai te mostrar que Ele é fiel. Vai fazer na terra o que já projetou no céu. Não tem mais forças para crer que dessa Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá o hoje de presente. O hoje que é um dia em que eu posso ainda meditar em todo o meu passado, me arrepender, e entregar minha vida nas Tuas mãos. Eu quero entregar aqui também cada pessoa nas Tuas mãos. Que as pessoas possam meditar, Senhor, que como carnais nós não somos eternos. Que essa vida não deve resumir a nossa essência. Que nós somos criados à imagem e à semelhança de Ti, ó Pai. E que possamos sim refletir essa imagem, não a imagem carnal. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Olhe para cada coração que arrependido e contrito está Te buscando. O Senhor sabe das dificuldades e das dores de cada um. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Principalmente perdoe os nossos pecados. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Então eu agradeço a todos
que participaram aqui da live e a todos que estarão vendo agora esse vídeo, tá bom? Que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa te iluminar os teus caminhos, que nós possamos meditar na verdadeira essência, que é a essência de Cristo que nós devemos carregar aqui no mundo, a presença de Cristo dentro de nós. Possamos nos arrepender de tudo que já passou e trilhar novos caminhos. Deus te abençoe.